Então vamos lá, vamos dar continuidade às questões. Então, sexta questão, eu já coloquei até os dados aqui porque eu estava fazendo outro vídeo, então eu vou dar continuidade. Então a sexta questão diz o seguinte: uma trena de aço inox, e aí a questão ela explica o que é, né, esse aço inox. É um aço inoxidável, é uma liga metálica de ferro, carbono, cromo e níquel. Ele dá uma explicação. É aferida a temperatura de 0 graus Celsius. Então, ó, a temperatura inicial aqui, ó, é de 0 graus Celsius. Então, sempre é importante vocês colocarem os dados. Então, é bastante importante, beleza? Para a gente fazer as questões. E aí, ó, prosseguindo, um corretor de imóveis usou essa trena para medir a frente de um lote numa tarde em que os termômetros registravam 32 graus Celsius. Então, a temperatura final, ó, que foi aferida foi de 32 graus Celsius. Até aí tudo bem. Então, o corretor registrou 50 metros em sua ficha para a medida do lote. Então, ele registrou essa medida do lote, certo? Que no caso é a medida inicial, né? De 50 metros, certo? Foi registrado. Então, beleza. Mas, na realidade, qual é a medida aproximada do lote? Então, ele quer saber qual é a medida aproximada do lote. Então, dadas as características da temperatura inicial, do comprimento inicial do lote, ele quer saber qual é o comprimento aproximado quando for no final da tarde, beleza? Desse lote. E aí, ele dá o coeficiente de dilatação do aço. Então, ó, coeficiente de dilatação do aço é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, né, grau centígrado inverso. Beleza? E aí ele quer saber a variação desse comprimento do lote. Beleza? Então, ó, já como os dados já estão aí, né, estão expostos, agora é só a gente utilizar a equação da dilatação linear. Então, vou só organizar aqui e utilizar aqui a equação, né, variação do comprimento linear igual ao comprimento inicial vezes o meu coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. E aí é só a gente substituir. Beleza? Como ele quer saber a variação, então repete aqui, ó, variação do comprimento linear é igual ao comprimento inicial de 50 metros. Então, 50 metros vezes o coeficiente de dilatação, que está aqui. Então, 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 grau centígrado inverso vezes a minha variação da temperatura. Então, ó, variação da temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Então, 32 graus Celsius menos 0 graus Celsius. Então, beleza. Então, vamos prosseguir. Então, minha variação do comprimento linear vai ser igual. Eu só vou repetir aqui, né? Deixar tudo certinho. 50 metros vezes 1,2 vezes 10 a menos 5 grau centígrado inverso vezes 32 graus Celsius menos 0, 32 graus Celsius. Então, ó, lembrando mais uma vez as unidades de medida. E aí, ó, nesse caso, como foi explicado na questão anterior, eu posso cancelar, certo? Essa unidade de medida. E aí vai dar em metros, que é o correto, né? Se o meu comprimento inicial é de 50 metros e ele quer saber a variação quando essa temperatura aumentou, a minha variação do comprimento, claro que a variação tem que ser em metros também. Então, veja que aqui está em notação científica. Então, seria importante você deixar ele, né, um número inteiro. Aqui está um número decimal. Então, repete aqui o ΔL é igual a 50. Mesmo procedimento. Como aqui eu tenho 0, subtende-se que a minha vírgula está aqui, eu puxo uma casa. Então, ó, vai ficar 5 vezes 10. Puxei uma casa, puxou para a esquerda, soma. Então, elevado a 1. Então, repete aqui o metros, vezes
A mesma coisa da questão anterior. Aqui tem um número decimal. Então, eu pego essa vírgula e puxo para cá. Então, eu vou puxar para a direita. Puxando para a direita, eu subtraio. Então, vai ficar 12 vezes 10 elevado a menos 5 menos 1. Porque eu puxei uma casa. Então, quando eu puxo para a direita, eu subtraio. Vezes 32. Então, só organizando aqui, né? Então, a variação do comprimento vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 1 metro vezes 12 vezes 10, né? Sinais aqui, ó, menos com menos vai dar mais, e aí prevalece o sinal do número maior. Então, vai ficar 5 mais 1, 6, só que negativo, vezes 32. Então, aquele mesmo procedimento, ó, você vai pegar o número que está perto do zero, né? Então, vai pegar o 5 e o 12, vai multiplicar, e depois multiplica por 32, beleza? Então, prosseguindo aqui, ó, ΔL vai ser igual 5 vezes 12 dá 60, e aí 60 vezes 32, então vamos lá, né? Vamos para os cálculos, deixa eu colocar aqui, então só para a gente ver aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10, sobe 1, 5 vezes 5, 5, né? Mais 1, 6, então 60, vezes 32. Então, vai ficar 2 vezes 0, vai dar 0. Deixa eu dar só uma focada aqui. Pronto. 2 vezes 6 dá 12. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Então, ó, somando aqui, 0, 2 mais 0, 2, 1 mais 8, 9 e 1. Então, vai ficar 1920. Então, trazendo para cá, vai ficar 1920, certo? Vezes 10. E aí eu só somo, repito a base, e só somo os expoentes. Beleza? Então, deixa eu dar uma focada aqui. Então, vai ficar 1 menos 6. Então, vai ficar menos 5 metros. Então, esse é o valor, certo? Que ele vai variar quando essa temperatura tiver a 32 graus Celsius. Aí você diz, professor, mas está um número estranho, tá uma notação científica. Então, vamos tirar dessa notação científica para ficar melhor. Então, ó, lembrando, aqui, ó, o que é que você vai acontecer? Você vai pegar esse menos 5 aqui e vai contar a partir daqui, certo? Como se a vírgula tivesse aqui. E aí, você contando, você vai contar 5 casas para poder eliminar essa notação científica. Então, ó, trazendo para cá, certo? Vamos fazer aqui agora. Eu vou pegar e vou tirar essa notação científica. Então, subtende-se que a vírgula está aqui, ó. Então, puxando a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar, o meu ΔL vai ficar, cadê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 0,01920 metros. Se vocês quiserem conferir para saber se está correto, só é pegar daqui, ó, na 1920, pega aqui, ó, 1920. Então, você puxa 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá certo. E aí, chegando aqui nessa expressão, você pode arredondar. Então, quando tiver um zero antes da vírgula e um zero após a vírgula, você não vai mexer. O que você vai mexer, ó, é quando tiver esses dois números aqui. Então, o 1 é o algarismo correto. Isso a gente vê no primeiro ano, certo? Que é sobre a questão do arredondamento. Então, tem um número correto e um número duvidoso. Então, o número duvidoso, quando ele for... Aqui é o número duvidoso, o 9. Quando ele for acima de 5, a gente arredonda, certo? E quando for abaixo de 5, a gente pode diminuir, beleza? Então, pela regra do arredondamento, como aqui é maior que 5, aqui vai acrescentar em uma unidade, então vai ficar 0, e aqui aumenta 2, certo? Então, arredondando aqui, ó, vamos botar aqui, isso significa aproximadamente. Então, a variação do comprimento aqui, ó, vai ser igual a 0, o zero que eu vou repetir. E aqui, ó, é onde eu vou
esse termo aqui, ó, é onde eu vou arredondar. Então, como 9 é maior que 5, acrescento uma unidade. Aqui fica 0, então aqui automaticamente fica 2. Então, 0,02 metros. Para por aqui. Parar aqui a gente até pode parar, certo? Mas, para a gente saber quanto foi que esse objeto dilatou, é só você somar. Então, você pega aqui, certo? E soma. O meu comprimento inicial era 50 metros. E aí, essa variação foi de 0,02. Então, 50 metros mais 0,02 metros. Então, essa variação foi aproximadamente, a gente coloca aqui aproximadamente, 50,02 metros. Então, a resposta é isso aqui. Beleza? Então, o que é que a questão está querendo dizer para a gente? Que a gente tem uma barra, certo? Acho que aqui é uma trena de aço, né? Uma trena de aço, e aí essa trena ela é medida, né, a essa temperatura. E aí quando é à tarde, ele usa essa trena para medir um lote lá, né? Vamos supor que seja um lote de casas. E aí à tarde está essa temperatura aqui. Então, como a trena ela é um aço, então o aço ele tem um coeficiente de dilatação. Então é claro que esse aço vai dilatar. Então à tarde ele vai ter, ó, aqui, ó, ele vai ter essa dilatação aqui. Então, quando a gente vai estudar, a gente vai fazer uma medição, principalmente com esses instrumentos, dependendo também da temperatura, a gente tem que ter essa noção para saber se a gente está medindo certo ou não. Porque, além da gente medir, o instrumento ele também pode dilatar. Então, às vezes, a medição ela sai errada, né? Porque ali a gente mediu uma temperatura mais elevada. Então, essa questão é interessante, né? Então, qualquer dúvida, vocês falem comigo. Mas é aquele mesmo procedimento. Anota os dados. Olha a equação que está pedindo, se é a dilatação linear. Você vai utilizar a dilatação linear. Daí é só fazer a matemática. O resultado é isso que eu quero que vocês entendam. Para que vocês possam explicar. Pô, deu 0,02. Né? Fiz aqui o arredondamento, tal, deu 0,02. Mas o que significa isso? Significa que à tarde, a essa temperatura, a trena ela dilatou 0,02 metros. Se a gente for converter em centímetros, aí vocês podem ver melhor. Mas aí, ó, a gente somou, né, com o comprimento inicial e viu que, né, essa dilatação ela deixou ele com 0,02 metros a mais do normal. Beleza? Então é isso aí, galera.